Inês, uma moça abandonada pelo marido, luta para cuidar de sua mãe e filho doente, até que um dia conhece uma senhora simpática em um supermercado, que ao chegar no caixa, percebe ter esquecido a carteira em casa. Vendo a angústia e os olhares de julgamento das pessoas, Inês paga pelas compras da senhora mesmo sabendo que tem que deixar parte das suas. Inês leva a senhora à sua casa, e lá conhece seu neto, que o agradece pela gentileza, e um clima de romance começa a se desenvolver involuntariamente entre os dois, a partir desse inesperado encontro. Era mais um dia de sol no subúrbio da cidade, mas para Inês o dia já começou bastante difícil. Como sempre, acorda cedo para preparar o café da manhã da sua mãe doente e do pequeno João, seu filho de apenas 8 anos. Com muito esforço, ela levantou-se da cama um pouco depois do alvorecer, ainda sentindo o corpo cansado pelas horas trabalhadas no restaurante da esquina, durante a noite anterior. Preparou torradas e suco e levou até o quarto, onde a senhora Ana aguardava deitada, cumprindo a rotina diária. "Bom dia, mamãe. Como se sente hoje?" disse Inês com carinho, ajudando-a a se alimentar. A senhora apenas sussurrou palavras desconexas, num claro sinal de que seu estado de saúde piorara mais uma vez. Inês suspirou triste, sabendo o quanto precariamente a mãe se mantinha viva, após tantas doenças. Em seguida, ela foi acordar o pequeno João, que dormia profundamente no quarto ao lado. "Vamos, filho, é hora de ir para a escola. Troque de roupa enquanto faço o seu café", chamou do lado de fora. Ao voltar com a bandeja, deparou-se com João sentado na cama, tossindo sem parar. Preocupada, Inês tocou-lhe a testa e sentiu que queimava em febre alta. "De novo não", e murmurou consigo mesma em desespero, vendo os problemas se acumulando, como sempre acontecia. Seria mais um longo dia aos desafios que se avizinhava para a ardente Inês. Mas ela estava decidida a lutar, como todas as manhãs, para sustentar sua pequena família naquele ambiente de adversidades. Como esperado, o dia fora era árduo para a pobre Inês. Após cuidar de sua mãe e filho enfermo, correu para o trabalho no restaurante, dobrando seus esforços para compensar a falta na equipe. Exausta, ela decidiu passar no mercado após a virada para comprar alguns mantimentos. Foi então que avistou a senhora idosa Ada, fazendo suas compras sozinha. "Permita-me ajudá-la com essas sacolas, senhora. Vejo que são bastante pesadas", disse cordialmente. A idosa agradeceu comovida. Logo entabularam uma conversa amigável. Inês notou uma lágrima solitária escorrer pelo rosto ruginado da senhora Ada quando ela falou de sua solidão na sua grande casa. Conversaram por um longo período e Inês sempre ouvindo a senhora com muita atenção. Ao chegar no caixa ela percebe que a senhora procura sua carteira nos seus bolsos, as pessoas na fila começam a reclamar pela demora, e o caixa pede para que se apresse, e fala: "Se não tiver com que pagar, saia da fila." Inês, vendo a cena, decide pagar as compras da senhora, mesmo sabendo que teria que deixar um pouco de suas compras. As duas saíram do mercado e Inês falou para a senhora: "Deixe-me acompanhar até em casa, para garantir que chegue bem", insistiu Inês bondosamente. Caminharam juntas sob o pôr do sol alaranjado. Ao avistarem a imponente mansão, Inês arregalou os olhos, surpresa. Pois não sabia que a senhora morava em uma casa tão grande. "Você mora aqui sozinha?" exclamou admirada. Foi quando um homem saiu do carro que acabará de estacionar à frente da casa. Ao se apresentar como neto da senhora, Eduardo agradeceu efusivamente o caráter de Inês após saber do que tinha acontecido. Gostaria de convidá-la para jantar amanhã, como forma de retribuir sua gentileza. "O que disse?" Inês hesitou, tamanha era uma diferença social. Mas aqueles olhos amáveis de Eduardo transmitem sinceridade. Será que ali se escondia mais do que gratidão? Inês passou a noite em claro, dividida entre o medo e a curiosidade em relação ao convite de Eduardo. Por fim, sua retenção natural falou mais alto, e resolveu aceitar. Ao chegar à mansão, foi recebido por um mordomo, que a concedeu aos detalhes do salão. Lá avistou Eduardo sozinho, com um sorriso caloroso. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele, beijando delicadamente sua mão. "Espero que goste do jantar." Os olhares se cruzaram, e Inês ficou inquieta com a intensidade daquele olhar. Porém, manteve a compostura.
A refeição transcorreu regada a conversas amenas e vinho francês. Eduardo era culto e encantador, fazendo Inês esquecer aos poucos as mazelas do dia a dia. Quando o relógio marcou meia-noite, Inês se assustou. Já é tão tarde. Meu filho está com uma cuidadora e estou preocupada. Isso, clamou-se apressado. Porém, Eduardo a deteve com gentileza, pedindo que fique mais um pouco. Seus rostos se aproximaram, como ímãs atraídos um pelo outro. Foi quando, sob a luz da lareira, seus lábios se encontram tímidos no primeiro beijo. Inês sentiu o coração disparar, confuso. Será que encontrou o amor em um lugar tão inesperado? Após o beijo apaixonado na noite anterior, Inês amanheceu confusa. Jamais esperava algo assim em meio a tantos problemas. Ao encontrar João ainda doente, seu coração oprimiu-se de culpa. Apesar de gostar de Eduardo, ela sabia que precisava cuidar da família. À noite, ele ficou preocupado. Mas Inês explicou sobre o filho, pedindo espaço para resolver as coisas em casa. Eduardo, sempre gentil, ofereceu ajuda discreta. Os dias seguintes foram de angústia. A febre de João não cessava, e sua tosse piorava. Inês teve de faltar no trabalho, abalando as finanças. Num momento de desespero, aceitei a gentileza de Eduardo e o deixei levar João ao médico. O diagnóstico foi grave, era pneumonia. Ao voltar para casa abatida, Inês recebeu um bilhete de Eduardo, contando que já havia pago a internação de João no melhor hospital. Suas lágrimas foram de gratidão. Sentada ao lado do filho adormecido, tomou uma decisão: aproveitaria os sentimentos por Eduardo, desde que não prejudicasse a recuperação da família. Ele era um homem bom, mas não gostaria que a visse como uma interesseira. Com João internado e sua saúde estabilizada, aos poucos, Inês conseguiu respirar aliviada. Aproveitou para cuidar direito da mãe doente. Porém, ao chegar em casa certa noite, deparou-se com uma cena desesperadora. A senhora Ana estava deitada no chão, pálida e sem movimentar-se. Inês soluçou em prantos, segurando o corpo frouxo da mãe. Após muita massagem cardíaca, os bombeiros conseguem fazer o coração bater de novo, levando-a às pressas para o hospital. Obcecada pela saúde e melhora de sua mãe, Inês passou a noite em claro, em jejum e orações. Quando o dia raiou, recebeu a chamada temida, a senhora Ana não resistiu e partiu em paz. Novamente desabou em lágrimas, sentindo o coração dilacerado. Perderá a pessoa mais importante de sua vida. Foi quando, em meio à escuridão, Inês escutou uma voz conhecida e acolhedora. Ao se virar, deparou-se com a sombra protetora de Eduardo, estendendo os braços em consolo. Sem pensar duas vezes, mergulhei fundo em seu abraço, buscando forças para seguir em frente. Este, observando o estado de desamparo, decidiu acolhê-la temporariamente em sua hospedagem, a fim de providenciar todo o suporte necessário naquele momento tão difícil. Inês, abatida demais para questionar tal generosidade, passou a residir num amplo quarto nos fundos da residência. Lá, concentrou-se apenas em orar pela alma da mãe e pelo filho no hospital. Eduardo, atento, lhe dá atenção com palavras de conforto e passeios no amplo jardim, a fim de distraí-la da tristeza. Sua companhia reconfortante faria maravilhas à saúde fragilizada de Inês. Ao avistá-la contemplando o pôr do sol com o olhar perdido, ele pousou a mão em seu ombro em apoio silencioso. Naquele gesto simples residia todo um mundo de carinho e compreensão. Após semanas vivendo sob os cuidados de Eduardo, Inês sentiu a alma menos pesada. Embora as saudades da mãe perdurassem, o carinho do jovem a consolava dia após dia. Num passeio noturno pelos jardins iluminados por tochas, seus olhares acabaram se encontrando de modo intenso, carregados de sentimentos não declarados. Foi então que Eduardo, com ternura, beijou seus lábios mais uma vez. Emocionada, Inês aceitou aquele gesto carregado de significado. Ao se afastarem, ele confessou o amor que nutria por ela havia algum tempo, independente das situações. Sua força e devoção à família o encantavam. Inês, surpresa, precisou de tempo para assimilar tamanha declaração. Embora igualmente atraída, temia se entregar receosa em sofrer novamente.
Porém, ao ver nos olhos de Eduardo a mesma sinceridade das noites passadas, compreendeu que com ele, sua dor seria curada, não alimentada. E que aos poucos, o afeto renasce em seu peito. Após a declaração de Eduardo, um clima de intimidade foi notável entre ele e Inês. Mas esta ainda concentrava energias no pequeno João, internado há semanas. Certa manhã, recebeu ligação do hospital. O menino passou por uma cirurgia delicada nos pulmões e apresentou melhora expressiva. Correu para vê-lo e encontrou João sorrindo, já livre da tosse. A enfermeira explicou que ele poderia ter sido operado graças a doações anônimas. Da janela, Inês admirava o céu azul, emocionada ao perceber que suas orações estavam sendo ouvidas, e agradecia novamente em silêncio. Distraído com a alegria da recuperação do filho, dias se passaram sem que reparasse em faltar ao trabalho no restaurante. Mas esta foi demitida por excesso de ausências. Inês, abalada, chorou ao contar a novidade a Eduardo. Com ternura, ele enxugou suas lágrimas e propôs algo audacioso, que morasse com ele para sempre, como sua companheira. Perplexa, ela fitou aqueles olhos sinceros, entendendo que ali encontrará um homem capaz de cuidar de si e João com amor infinito. Após a proposta do jovem, Inês precisou de tempo para meditar. Embora atraída por ele, temia se entregar de vez à paixão. Enquanto isso, buscou um trabalho para sustentar João até a recuperação total. Sofreu com poucos trabalhos que tinha em sua cidade, até conseguir serviço de costureira em uma pequena empresa. Certo dia de muito trabalho, sentiu os olhos marejados de exaustão. Foi socorrido por Eduardo, que providenciara seguir seus passos discretamente. "Chega de sofrer", declarou ele, com carinho enxugando suas lágrimas. "Hoje mesmo você vem morar comigo, como família." Inês hesitou. Porém, ao ver a sinceridade cativante daqueles lábios, entendi que com ele seu amor encontrou o porto seguro sempre sonhado. Assim, abraçada a Eduardo, saiu pela última vez da modesta casa de infância, agora apenas recordações. Ao avistarem a magnífica mansão, teve certeza, aqui iniciaria sua história de redenção ao lado do homem que amava de verdade. O destino, enfim, sorria para sua alma tão provada. Instalados confortavelmente na mansão, Eduardo e Inês embarcaram na rotina íntima como casal. Ele tratava ela e João com gentileza e dedicação que a emocionava. Certa tarde, enquanto conversavam amigavelmente na biblioteca, ela apresentava as misteriosas doações que salvaram a vida do filho. Eduardo transmitiu tímido. "Há algo que deve saber, meu amor", disse ele, acariciando as mãos delicadas da companheira. Em seguida, revelou ter sido ele o benfeitor anônimo em todos os momentos difíceis. Inês arregalou os olhos, observando o homem amado sob nova luz. Ele estará presente em sua vida há mais tempo do que poderia imaginar, como anjo protetor. Comovida, mergulhou nos braços do amado em beijo profundo e ardente, selando ali sua gratidão e entrega para sempre. Compreendia agora ter achado seu verdadeiro porto seguro, seu amor destinado a curar todas as feridas do passado. Passado um ano, Eduardo e Inês viviam em união harmoniosa, alimentando dia a dia o amor que os unia. Ela se dedicava à educação de João e às obras beneficentes patrocinadas pelo esposo. Certa tarde, enquanto passeavam de mãos dadas pelos jardins floridos, Eduardo pediu que o acompanhasse até um belo carvalho centenário no alto da colina. Lá, ajoelhou-se diante dela com uma belíssima aliança de diamantes, fazendo a pergunta que encheu o coração de Inês de alegria. "Quer casar-se comigo pela igreja, para selarmos nossa união perante Deus?" Entre lágrimas de felicidade, ela aceitou o convite. A cerimônia, realizada em magnífica capela na propriedade, reuniu amigos e beneficiários do casal. João, ao lado da madrinha querida, não continha alegria ao ver a mãe tão bela rumo ao altar, onde o destino com Eduardo seria celebrado para sempre. O amor, enfim, prevalecia sobre o sofrimento do passado. 5 anos se passaram desde o casamento de Eduardo e Inês. Seus dias foram acerçados pelo afeto que nutriam um pelo outro, e também pelo jovem João, agora um rapaz estudioso. O tempo, enfim, cicatrizou as feridas de tantas perdas no passado de Inês. Ao lado de Eduardo, sua alma encontrou paz, realização e um lar cheio de bênçãos divinas.
Após o casamento de seu filho João, a felicidade preenchia os dias de Eduardo e Inês. Porém, certa manhã, ela amanheceu passando mal. O médico foi chamado e, após exames, surpreendeu o casal com um diagnóstico encantador: Inês esperava um bebê. Radiantes, anunciaram a novidade à família, receberam parabéns e vitórias. Contudo, devido aos problemas de saúde no passado, o doutor recomendou repouso absoluto. Nos meses seguintes, Eduardo redobrou as atenções à esposa, que se viu cercada de luxos e mordomias. Ao seu lado, Inês descobriu a ditosa sensação de carregar um filho em seu ventre. Após longa gestação tranquila, chegou o tão aguardado dia. Com Eduardo emocionado em seu aposento, Inês deu à luz uma bela menina, a imagem viva de seus olhos cor de esmeralda. Chorando de alegria, nomearam a pequena Ana, em homenagem à falecida matriarca. Sua chegada completou o quadro perfeito da família, selando o destino de amor que o prepara para ambos. Anos se passaram desde o nascimento da pequena Ana. Uma menina cresceu sadia e alegre, bem cuidada por seus pais e irmãos. Numa tarde de outono, Inês passou pela propriedade ao lado de Eduardo, contemplando a filha brincar distante com as crianças. Foi quando lágrimas brotaram de seus olhos, mas de alegria, pois recordou-se de todos os sofrimentos do passado, dores que hoje não estão passando de lembrança distante. Meu amor, por que chora? Disse Eduardo, carinhoso. Choro por gratidão, por você ter enxugado todas as minhas lágrimas ao longo dos anos, declarou Inês, abraçando-o com fervor. Pois o nobre Eduardo foi, de fato, o anjo enviado por Deus para curar sua alma, através do doce sentimento do amor eterno que nutriam um pelo outro. Amor esse, que foi possível através de sua mãe, senhora tão delicada e bondosa. E assim, ao som dos risos infantis ao longe, selaram mais um beijo, agradecendo ao destino por toda a plenitude colhida em seus corações. E assim concluímos mais uma história incrível. Se esse relato tocou o seu coração e você deseja continuar explorando narrativas inspiradoras, não se esqueça de manifestar seu apoio deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum momento emocionante. Além disso, compartilhe suas sugestões nos comentários, pois é através desse diálogo que fortalecemos o elo de força e inspiração. Estarei ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Até a próxima!